Muito boa tarde a todas e a todos os presentes neste 13º Congresso dos Trabalhadores Sociais Democratas. Eu pretendia começar por cumprimentar o Presidente da Mesa, o companheiro João de Deus e todo o órgão a que ele preside, o Secretário-Geral Pedro Roque, meu amigo e também o órgão nacional a que preside, o Presidente do Conselho de Disciplina e Fiscalização, Francisco José Martins, e o respectivo órgão, o Secretário-Geral da UGT, Carlos Silva, o companheiro Presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, os senhoras e senhores deputados Mercedes Borges, Elsa Cordeiro, Mendes Bota e Miguel Freitas, o Presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Faro, Luís Gomes, o Presidente do Secretariado Distrital dos TSD, Alberto Almeida, e, de uma forma geral, todas as companheiras e companheiros presentes neste 13º Congresso dos TSD. É hoje assumido pela sociedade portuguesa que o regime democrático que comemora este ano o seu 40º aniversário não seria manifestamente o mesmo sem a existência do pluralismo sindical, no qual a estrutura laboral dos TSD tiveram e continuam a ter um papel preponderante. Sem os TSD, o sindicalismo democrático e plural seria mais pobre. Foi no decurso das conquistas da pluralidade e da liberdade sindicais que movimentos de trabalhadores como o Movimento Autónomo de Intervenção Sindical Carta Aberta, tiveram um papel preponderante, quer na origem da UGT, e aqui reitero os cumprimentos ao seu secretário-geral aqui presente, quer na de outros movimentos sindicais. Foi neste ambiente de luta por um sindicalismo moderno e plural que privilegiou e privilegia o diálogo e a concertação social que, como todos sabem, se insere a história dos TSD, sem esquecer que nessa história estiveram na origem a estrutura dos socioprofissionais e da Tesiresde, Tendência Sindical Reformista Social-Democrata. É também por isto que me permito que entendo que este 13º Congresso dos TSD surge num momento singular da nossa vida coletiva. 30 anos dos TSD, 40 anos do regime democrático e a escassos dias do fim da intervenção do Programa de Apoio Económico e Financeiro, em que o país se viu mergulhado e envolvido nos últimos 3 anos, ou seja, curiosamente, entre 2 congressos dos TSD. Senhoras e senhores congressistas, por tudo isto, permitam-me recordar que o mote do último congresso dos TSD foi "Portugal pode vencer". Já então se auguravam dias difíceis que, volvidos poucos meses após esse congresso, efetivamente foi necessário concretizar o pedido de ajuda financeira internacional. E desde então, Portugal e os portugueses temos estado submetidos a uma severa política de austeridade com os sacrifícios daí inerentes. Portugal pode vencer, dizia o Congresso dos TSD em fevereiro de 2011. Nos últimos 3 anos, Portugal e os portugueses passaram por graves dificuldades, mas julgo que começamos agora a sentir e a surgir os sinais de esperança. Este 13º Congresso dos TSD surge num momento de retoma económica e, por isso, há sinais de esperança no futuro de Portugal e no bem-estar dos portugueses. Por isso, permite-me saudar o apropriado nome proposto para este 13º Congresso, retomar a esperança. É, portanto, neste movimento de retomar a esperança que nos últimos meses temos assistido ao crescimento da economia,
acima das expectativas iniciais. Foi possível criar, nos últimos 3 trimestres de 2013, cerca de 128 mil postos de trabalho, ao aumento das exportações, sendo hoje Portugal um foco da admiração internacional, pois mesmo num período de arrefecimento da economia à escala global, Portugal conseguiu exportar mais do que a maior parte dos seus congêneres europeus, e o desemprego, que se situa a níveis bastante altos, que naturalmente só podem traduzir uma grande preocupação social a todos nós, que consideramos é de facto a questão do desemprego o maior flagelo social, e é o desemprego na sua globalidade, mas é o desemprego dos jovens, é o desemprego das pessoas que têm, por exemplo, mais de 45 ou mais de 55 anos e que de alguma forma abandonaram os seus empregos ou foram forçadas a abandonar os seus empregos por força de processos de reestruturação económica. E, portanto, são essas situações que, continuando a ser, digamos, o alvo da nossa preocupação, mas importará referir que, de uma forma consolidada, de uma forma paulatina, nos últimos 12 meses, foi possível que a taxa de desemprego descesse em Portugal 2,2 pontos percentuais e, portanto, situar-se agora num valor alto de 15,3%, mas já significativamente longe dos 17,5% de há um ano atrás. E, portanto, nestes 12 meses houve uma diminuição de 116 mil pessoas desempregadas e isso é aquilo que nos deve dar alento para prosseguir o combate de diminuir o desemprego, promover o emprego e, naturalmente, concretizar uma melhor qualidade de vida para os portugueses. Tem havido uma aposta forte na política de apoio ao emprego e à formação profissional, não só dos jovens, mas também, designadamente, daqueles que têm mais de 45 anos e existem hoje medidas específicas orientadas para apoiar as empresas na contratação destas pessoas que estão desempregadas. Também no âmbito da segurança social, houve a preocupação de dar uma grande ênfase e uma grande importância às instituições da economia social para, naturalmente, haver, neste período, uma coesão social dos portugueses. E gostava, finalmente, de vos referir o seguinte: toda esta política de austeridade, com sacrifícios importantes na população portuguesa, foi concretizada, e estes são 2 dados recentes, um deles da parte do FMI, com uma crescente progressividade, ou seja, foram sacrificados aqueles que mais tinham e, de alguma forma, menos sacrificados aqueles que menos tinham. E, portanto, esta concretização de alguma equidade social num momento particularmente difícil da austeridade é algo que nos deve, do ponto de vista da ideologia, do princípio e dos valores, naturalmente, reconfortar. Os sinais de mudança e de esperança, de facto, têm estado aí. E, portanto, é a minha convicção de que, tal qual como os TSDs no seu último congresso diziam, que Portugal vai vencer. Porque Portugal está a vencer a difícil crise financeira e económica em que se viu mergulhado. Está a vencer o desemprego a que milhares de trabalhadores foram submetidos. A vencer nas exportações com um superávit da balança comercial. A vencer na redução do déficit orçamental. A vencer no equilíbrio das contas públicas. E Portugal vence. E por isso os portugueses, julgo, veem a renascer a esperança de um país melhor em que, desejavelmente, não volte a precisar de resgate. E será sempre bom lembrar que este é o 3º resgate na história democrática. Tenho para mim que a intervenção dos TSD desde sempre balizou, ou desde sempre foi balizada pela busca de compromissos, pela implementação no mundo laboral
de um sindicalismo de proposição, de diálogo e negociação, e que a ativa participação que tem tido na UGT é, de facto, importante para o diálogo social e para a pluralidade democrática e do sindicalismo em Portugal. Estou absolutamente convencido que, após os trabalhos deste 13º Congresso, os princípios e os valores da democracia, do diálogo, da concertação, do compromisso e da negociação ficarão fortalecidos. Acredito ainda que não só será reforçado o movimento dos trabalhadores sociais democratas, mas todos os movimentos democráticos de trabalhadores. Desejo a todos os congressistas um profícuo trabalho e saúdo, naturalmente, os órgãos cessantes dos TSD pelo seu trabalho desenvolvido ao longo destes últimos 3 anos e, particularmente, os novos órgãos que venham a ser eleitos e que prossigam este trabalho e a missão dos TSD. Muito obrigado.